Um dos jornais mais antigos que o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba mantém em seu acervo é este exemplar de A Gazeta de Piracicaba. Esse jornal é, inclusive, da época do Império, 5 de janeiro de 1883. Ele, inclusive, era dirigido por Joaquim Borges e circulava de quarta, sexta e domingo, não havendo, portanto, dias santificados. Ou seja, mesmo os feriados em datas religiosas, havíamos assim a circulação. Infelizmente, ele está já um pouco depreciado pelo tempo, afinal, são quantos anos, né? Quantas décadas de conservação. Curioso, inclusive, é ver algumas notícias, algumas divulgações feitas na época. Por exemplo, o Hotel Marquês recebem pensionistas por preço módico, né, como a gente pode ver aqui nesse anúncio. Um outro anúncio super curioso, vende-se nessa tipografia, por um preço muito barato, um piston da marca Grotro, inclusive em perfeito estado. Um pouco mais acima, olha aqui, ó, para irem comprar a dinheiro, magníficas meias de fio da Escócia para senhoras, homens e crianças. Tratar na Jardineira 128. Não sabemos se é um endereço ou é um antigo hotel, tradicional hotel Jardineira aqui do município. Olha só essa outra notícia. Vende-se toucinho em casa. Tratar na Rua Boa Morte, número 10. E olha, o preço era zoável, ou seja, era bem razoável. Outros anúncios informam, por exemplo, aqui o Severo Augusto Pereira, dizendo que a escola nova, as aulas desse estabelecimento vão começar no dia 7 do corrente, a Rua Boa Morte, número 8. E tanto o ensino primário como secundário será, inclusive, ministrado por um preço razoável. A nota de 3 de janeiro de 1881 são informações, inclusive, que constam em jornais desta época, que estão no acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, como, por exemplo, a Gazeta de Piracicaba. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Nessa abertura, um vídeo que nós fizemos com referência ao nosso acervo, já que hoje o assunto será a conservação, preservação do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Obrigado a você que nos acompanha nessa live. Lembrando que nesse mês de agosto estamos realizando esses tipos de entrevistas, né, com o objetivo de comemorar os 253 anos de Piracicaba, ocorrido no dia 1º de agosto, e também lembrar os 53 anos de fundação do IHGP, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, comemorado também no último dia 1º, dia do aniversário de Piracicaba. Eu sou o jornalista Edson Rontani Júnior, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. É um prazer estar com você na manhã deste sábado, né? Parece que está mudando o tempo, né? Depois de dias de calor, de secura, parece que o tempo aqui em Piracicaba está mudando, né? Nossa entrevistada hoje será a Carolina Martim, ela que é a nossa diretora de acervo na atual gestão. Vou convidá-la. Carol Martim está por aqui, já vou para os próximos 40, 50 minutos a respeito de todo esse acervo, de toda essa história que temos. Carol está por aí? Bom dia, Carol. Prazer ter você aqui em nossa live. Quero conversar com você. Bom dia, Edson. Tá me ouvindo? Tranquilo, tudo em ordem. Como vai? Tudo bem. Bom dia para você, para todo mundo. Tá em Piracicaba ou tá na sua cidade? Tô em Santos. Em Santos? Olha só que privilégio, hein? Que região de Santos que você fica, Carol? Eu tô no Marapé, no bairro que é na divisa com São Vicente. Olha só, gosto muito aí do Gonzaga, dessa região central, uma região muito gostosa que, quando estou de férias, acabo indo por aí, né? Se você cruzar com a Finícia por aí pelas ruas, manda um beijo, um abraço para ela, viu? A prima da nossa... Pode deixar. Lembrando que a Valdiza Caprânico já está aí também nos assistindo, né? A Vicky entrou, quem mais está aí? O Camargo, FMC, O Oliveira, 2631, pessoal que nos acompanha
na manhã desse sábado. Carol, hoje o assunto é a preservação do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Alguém, com certeza, carrega esse peso histórico na costa, e nos últimos 2, 3 anos foi você que conseguiu aí levar no lombo, né, toda essa história. A pessoa por trás dessa história, quem é a Carolina Martim? Conta um pouco mais sobre você para nós. A minha primeira formação é de arquitetura e urbanismo, a segunda é de pedagogia, e o que me levou a conhecer o acervo foi uma pesquisa em História da Educação, no meu doutorado. Que você já concluiu? Que eu concluí em março desse ano. Então eu fui conhecendo o acervo, estava sempre lá no acervo fazendo pesquisa, aí a Valdisa viu e acabou me convidando para ser diretora do acervo, porque ela viu que eu era bem interessada. E você percebe que lá nós temos décadas, séculos de história, um peso, inclusive, assim, no espaço físico muito grande, né? Muitas folhas a serem folheadas, vamos dizer assim, né? Muita história a ser contada e conhecida. Ali dá para se perder horas e horas através de todo esse acervo que nós temos, não é, Carol? Sim, às vezes, inclusive, vão algumas pessoas pesquisar que não tem muita noção disso e fica assustada, porque se você vai pesquisar algo num jornal, você vai ter que virar página por página e lendo tudo até você achar o que você quer. Às vezes, eu mesma fiquei meses indo praticamente todo dia no acervo para achar o que eu precisava. Entendi. Não é que nem o Google, que você coloca ali, digita, não. Já mostra para você. As pessoas estranham, porque estão acostumadas com a pesquisa no computador, né? E a gente não tem pouca coisa digitalizada, então tem que pôr a mão na massa mesmo lá. Entendi. Hoje, todo esse acervo ele é físico, que nem jornais como esse que eu mostrei, o jornal de 1873, se eu não me engano, né? A Gazeta de Piracicaba é um jornal físico, é no papel ainda. A consulta tem de ser feita dessa forma. Sim, aí com todo cuidado, usando luva para a gordura do nosso dedo não estragar o papel, para os alérgicos usando máscara, tem todo um cuidado de uso. Entendi. Carol, vamos falar um pouquinho, você mandou algumas fotografias aqui para nós, né? A gente vai ilustrar, inclusive enquanto você fala desse acervo. Fala um pouquinho para nós sobre a história do acervo, como é que ele se formou? Afinal, são 53 anos de Instituto Histórico. Como que foi essa formação? Bom, o acervo foi se formando nesses 53 anos, aos poucos, né? Principalmente a partir de doação, tanto de particulares, tem muita coisa que foi doação da biblioteca, os jornais, muitas instituições da cidade não queriam mais guardar os jornais e o IHGP aceitou ficar com essa história de Piracicaba, que é muito importante, né? O acervo ficou por muitas décadas lá na sede antiga, né, que era na esquina da Prudente de Moraes com a Rosário. E lá os jornais eles estavam organizados, mas os livros estavam só catalogados, não estavam organizados. E aí vocês podem ver agora na nova sede, que você está aí mostrando, a gente organizou os jornais e os livros a gente organizou em 12 grandes temas, assim, que vai desde a história de Piracicaba, a história de São Paulo. Então o problema é que lá na antiga sede a gente tinha mais espaço e nessa sede nova o espaço é menor, então a gente teve que optar por fazer uma limpeza, acabou tirando algumas coisas do acervo, mas não foi nada histórico. Carol, tinham muitos romances, muitas coisas que não deviam estar num acervo histórico, então isso foi retirado do acervo. Carol, um acervo ele não é simplesmente um depósito. Você pega o livro, coloca ali, bota o livro lá, o jornal. O acervo ele é totalmente diferente, porque você tem formas até mesmo de manusear. Como você disse, é necessário usar máscara, não pela pandemia, mas por causa daquelas coisas que chegam no nosso nariz, acabam atacando. Eu brinco que tem ácaros desde 1800 lá, então... São ácaros bem pré-históricos mesmo, né? No manusear, né? É necessário ter uma luva simples, sim,
para evitar que a gordura do dedo saia e contamine assim o papel. Até porque o papel é perecível, né? Ele é um papel jornal, principalmente os antigos. Tem todo um aparato, então, para que a pessoa possa manusear toda essa história que o Instituto acaba disponibilizando. Sim, tem que tomar cuidado, né, para a gente não perder isso, porque o IHGP, sempre que alguém quer uma pesquisa, inclusive órgãos públicos, universidades, eles vêm nos procurar, porque o nosso acervo é bem completo e está bem cuidado. Com o tempo, uma folha de papel, somente papel jornal, o coucher nem tanto, né, acaba se tornando quebradiço. Essa imagem que eu mostrei aí no início, no vídeo, a respeito da Gazeta de Piracicaba, ela requer muito cuidado, somente na hora de você folhear, ela acaba rasgando, né? Então, assim, a pessoa vai buscar lá, ela quer uma informação, ela quer uma pesquisa, mas ela também vai ficar sendo monitorada para ver se realmente está seguindo essas normas, que são comuns, não somente no Instituto, mas em qualquer biblioteca que exista aí em mundo afora. Sim, ninguém fica sozinho no acervo, sempre em companhia do diretor do acervo. E nesse caso da Gazeta de Piracicaba, que começa em 1882, nós temos desde o primeiro, né, desde a primeira edição, junho de 1882, nesse caso, alguns anos da Gazeta, esses primeiros anos estão digitalizados, então a gente procura passar para a pessoa que já está digitalizada, porque realmente esses dos jornais do fim de 1800, dos anos 80, né, já estão muito deteriorados mesmo, mas ainda dá para pesquisar no papel. Tá, você, inclusive, é diretora do Instituto Histórico de forma voluntária. Você fez ali com uma boa vontade, com amor no coração, com certeza. Como que foi fazer esse trabalho sozinha? Você contou com a ajuda de algum historiador? Você contou com a ajuda de alguém técnico para poder preservar e manter, inclusive, esse acervo que nós mostramos através das fotos? Olha, Edson, não. Eu fui atrás sozinha. Eu fiz um curso no acervo da Câmara Municipal, né? Que eles têm um acervo ótimo, bem cuidado. Eles deram um curso de manutenção de acervo, eu fiz esse curso. E também participei lá na Unicamp, eles também têm um centro de memória, que são sobre acervos, eles sempre fazem palestras, congressos, então eu também participei para aprender mais sobre como organizar o acervo, como cuidar do acervo. Então foi por minha iniciativa e foi muita força física e mental para colocar tudo, organizar tudo que veio lá do centro para a nova sede no Jaraguá, né? Sim. Só no finalzinho que eu precisei de ajuda, a gente contratou uma pessoa porque eu não tinha força física mesmo para organizar por data os jornais, que são muito grandes, né, os cadernos. Entendi. A Mônica está mandando um oi aqui, Mônica Machado, né? Carol, você não é de Piracicaba, pelo que eu sei. Você é nascida em que cidade? Eu sou nascida em São Caetano do Sul, mas na verdade sempre morei em São Paulo. Só nasci lá porque no dia o médico estava lá. E fale para Da mim. minha mãe. E como que é vir a Piracicaba, uma cidade que você, não sei se você conhecia, mas como é vir para Eu conhecia. Na verdade, eu brinco que Piracicaba que eu só existo por causa de Piracicaba. Legal. Porque eu sou filha de nativa com agricolão. Então, minha mãe é de Piracicaba, meu pai fazia Exalc, eles se conheceram. E eu tenho muita família em Piracicaba, que é a família Zoca. Então, Entendi. eu tenho muitos familiares, sempre vim na infância para Piracicaba. Piracicaba sempre esteve presente na minha vida. Então, a história você já conhecia um pouco de Piracicaba, a história... Já. Entendi. Já. Legal. A gente nota aqui, Carol, você tirou algumas fotografias, acho que foi a Rafaela que tirou durante a semana, né? Nós temos aqui armários e armários, aqui pela fotografia não dá para ter noção, mas aqui você pode notar, inclusive, que é bem no teto, né? Bem próximo ao teto. São para ter 3, 4 metros de altura, quer dizer, precisa de escada. Os livros, esses tomos aqui que nós temos, inclusive dos jornais, são pesadíssimos, né? Pesadíssimos e enormes. Para você folhear, é uma mesa, olha lá, né? Uma mesa bem considerável para você poder visualizar.
Você falou desse trabalho físico, além de toda isso, por isso que eu falei, né? Carregou a história na costa, no lombo. Como que você separou essas publicações? Foram por sessões, temas? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, enquanto eu separava o material, aí eu fui descobrindo tudo que tinha no acervo e resolvi separando acabou separado em 12 grandes temáticas. Uhum. Então, a principal que fica na frente do acervo é a história de Piracicaba, personagens de Piracicaba, famílias, histórias de instituições piracicabanas e escritores piracicabanos. Essa aí que você está mostrando agora, tudo aí na frente é sobre Piracicaba. Entendi. Aí teve o que você mostrou agora há pouco, os jornais, né? Então, tem uma dezena de jornais. Só de Piracicaba a gente tem a Tribuna, a Gazeta, o Diário, o JP, Jornal Momento, a Província, Povo Piracicabano, o Democrata, Semanário da Vila Resende, e também alguns jornais de São Paulo e alguns da Imprensa Ituana, que era o nome de um jornal de Itu dos anos 1890 também. Que legal. Só como curiosidade, Carol, esse Jornal do Povo Piracicabano que você falou, né? 78, 79, foi onde eu comecei minha carreira jornalística. Com 10 anos, olha só, fazendo inclusive o Jornal do Povo Júnior, que seria o suplemento infantil, né? É um jornal político na época, inclusive era dirigido pelo ex-prefeito já saudoso, João Herman Neto, né? Como uma forma, inclusive, de combater e concorrer com a imprensa tradicional de Piracicaba, que não dava espaço para ele, né? Mas foi ali que deu, assim, para mim, para o Emílio Moretti, para Walter Puga Júnior. Eu lembro que o chefe de redação lá era o Paulo Marcum, ele que foi, inclusive, diretor da Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura aqui no estado de São Paulo. Foi uma lição muito boa, mesmo com 10, 11 anos, mesmo a gente fazendo papel de office boy numa época de máquina datilográfica, foi um importante, inclusive, desembocar profissional para mim, viu? E, inclusive, eu peguei esses exemplares recentemente para tirar fotografias, né, para relembrar esse início de profissão que me acabou encaminhando para a comunicação social. Nós temos lá também, Carol, pelo que eu vejo aqui, eu tenho alguns exemplares desse jornal que é L'Illustration, não sei se é assim que se fala, né? Um jornal né? Muito bonito, inclusive, feito em crochê, com diversas fotografias, por isso que chama a ilustração, né? A tradução. Fala um pouquinho de outros temas aí que você estava dando sequência. Então, a gente também tem bastante coisa sobre a cidade de São Paulo. Então, tem muitos livros com atas da Câmara desde 1800 e pouco, história em geral de São Paulo, outros documentos oficiais. A gente tem vários livros de história de cidades do interior próxima, como Rafard, Botucatu, Tietê, Itu, Americana, Santa Bárbara, várias cidades. Também tem uma seção só sobre o estado de São Paulo, tem muitos livros de leis do final do século XIX, início do século XX, história em geral, documentos oficiais do estado de São Paulo, bem antigos, do início do século passado. Outra seção é sobre o Brasil, então, diferentes assuntos, livros sobre história política, história da caricatura, da literatura, da economia, cultura, diversos assuntos. Sobre o HGP, a gente tem uma seção com as nossas revistas, com alguns materiais que são produzidos, como os convites para lançamentos de livros, para sessões, e uma muito importante que são as correspondências do IHGP com outros institutos históricos e geográficos, com alguns personagens antigamente, com escritores famosos como Jorge Amado. Entendi. Estou mostrando aqui a Tribuna de A Tribuna. Esse jornal que foi... A nossa coleção da Tribuna é bem completa, inclusive vem até o 2010, mais ou menos, 2012. Entendi. Esse jornal completou agora 46 anos de vida, né? Dia 1º de agosto, que é dirigido aí pelo nosso amigo Evaldo Vicente, um importante trabalho.
Nós temos aqui, foi recente, inclusive, essa doação, se não me engano, ano passado, o ano retrasado, né? Isso, foi o Evaldo que fez a doação para a gente colocou aí no nosso acervo. Legal, muito importante, inclusive serve para pesquisa. Uma tia sua está falando que tem muito orgulho de você, o nome dela desaparece. Grande Carolina, culta, inteligente, modesta, íntegra, educadíssima por sorte, minha sobrinha com muito orgulho. Parabéns, Carolina, pelo seu trabalho, pelo seu currículo exemplar. Eu só consigo ver aqui no meio. É o meu fã-clube. Eu não sei qual tia é a sua, mas é que para mim... Deve ser a minha tia Beth, acho. Ah, tá. A famosa Beth, nossa querida Beth, que está sempre acompanhando. Isso. Legal. Carol, tem também mais um jornal aqui que marcou história aqui em Piracicaba, que é o Semanário da Vila Resende, né? Isso aqui mostra muito a história. Eu trabalhei também nesse jornal, queira ou não queira, lá por volta de 91, 90, 92, eu estou trabalhando nesse jornal. Muito legal também, que foi inclusive feito aí, não somente sobre a história de Piracicaba, mas também da Vila Resende, de todos os bairros. Só me ajude aí se eu estou avançando ou não nas fotografias, né, conforme você fala, mas vamos dar uma sequência aqui. Você fala... Pode passando. Tá, você parou agora na educação, né? Livros antigos, inclusive... fala um pouquinho mais aí, temas do sul. Então, eu fui achando vários livros sobre educação, livros bem antigos, e é interessante porque a gente tem sido procurado por pesquisadores da área da educação. Em especial, livros do pessoal que estuda escola rural, educação nos anos 1930, 20. E o Suji Minucci foi uma pessoa muito importante na educação nacional e em Piracicaba. E nós temos livros que não tem praticamente nenhum outro acervo do Brasil dele. Sim. Então tem gente vindo da Unesp, das federais, procurar livros do Suji no nosso acervo, que são livros originais escritos por ele. Entendi. Outro dia eu estava, nessa pandemia, dei um pulinho lá no acervo, pesquisando sobre a Revolução de 32, e eu encontrei assim, logo na entrada, né, você separou uns livros que são atas da Irmandade da Santa Casa de Piracicaba. Na verdade, as atas não eram manuais, eram um livro, inclusive, encadernado, papel colchê, e eu comecei a ler. Eu falei, preciso parar de ler porque tem tanta curiosidade. Trazia, assim, nomes de médicos, de participantes, de irmãos dessa Irmandade, de ações que eram feitas diante da sociedade, um fato muito curioso. Isso, se eu não me engano, era de 1912, se eu não me engano. Para quem gosta de história, isso aí é um prato cheio. Eu falei, preciso parar de ler, senão eu vou me aprofundar, ficar muito tempo aqui. São curiosidades que talvez nem mesmo as instituições tenham. Carol, esse assunto que eu queria abordar com você. Tem muita história que, infelizmente, acaba sendo um peso morto para determinadas pessoas. Tivemos aqui na década passada, encontrado numa caçamba, os registros de fundação do SEMAI. São documentos, são atas, não é peso morto. Na verdade, o pessoal tem uma concepção muito errada, né? Ali está a história, inclusive, de algumas entidades, como eu falei, do SEMAI, da Santa Casa. Como trabalhar com isso? Como trabalhar com essa cultura de que papel não é um rascunho, não é um objeto reciclável, e sim uma fonte enorme de conhecimento e cultura? Olha, Edson, acho que a única forma é você ensinar as crianças desde pequeno o valor disso. E isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, e inclusive fora do país. Eu conheço um professor que foi estudar em Portugal, na Torre do Tombo, que é um dos principais acervos de Portugal. E ele contou que ele estava atrás de uns papéis lá, uns documentos, e aí disseram para ele que o documento tinha voado. Ele falou, mas como assim o documento voou? Eles foram levar de um lugar para outro, num caminhão aberto, e os documentos foram voando no meio do caminho pela estrada. Então, quer dizer, não é só uma coisa do Brasil, eu acho que é um movimento mundial de não ter mais esse valor, muitos documentos antigos. E as pesquisas não são suficientes para fazer com que haja essa preservação, porque custa caro manter, né? Uhum. É complicado. Tem que ter um ar-condicionado, tem que estar no ambiente certo, tem que ter alguém que cuide do acervo. Então, a manutenção é cara. Com certeza. Mapas. Nós temos uma mapoteca no Instituto Histórico, Carol?
São poucos mapas, mas tem bastante, assim, mapas de Piracicaba e das cidades em volta, das divisas. Tem mapas lá do começo de 1900, alguns dos anos 1950. São poucos, mas a gente tem mapas. Entendi. E esse processo aí que você está falando do físico, ele passou para alguma digitalização ou microfilmagem? Olha, já veio do outro acervo. Tem o jornal diário, tem algumas coisas que estão microfilmadas, mas eles estão guardados porque a gente não tem a máquina para ver. Uhum, entendi. Mas Eu sei que na biblioteca eles têm uma máquina, mas inclusive muitas vezes o pessoal vem pesquisar no IHGP porque a máquina quase sempre está quebrada. Até porque é uma máquina que já está ultrapassada, não existe mais esse processo. Então. É caro, né? É complicado. Fotografias. O Instituto Histórico tem o seu acervo, recebe muitas fotografias de famílias. Fala um pouco desse assunto. Sim, tanto que a gente às vezes tem problema, as pessoas querem doar, mas não tem nada identificado na fotografia, então a gente acaba não ficando com essas que... A gente fica mais com fotografias que têm algum significado para a história de Piracicaba, né? Sim. Mas a gente tem muitas fotografias desde lá da metade dos 1800 até mais ou menos os anos 80, a gente tem bastante fotografia, várias antigas, tem de instituições, tem fotografia só sobre carnaval, as fotos da época que tinha carnaval de rua, tem inclusive uma seção que é só sobre obras públicas, tem algumas de alguns bairros, de escolas, das escolas antigas de Piracicaba, a gente tem várias sessões de foto. Que legal. Eu sou Edson Rondani Júnior, jornalista, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Está aqui embaixo a Carolina Martim, que é a diretora de acervo do Instituto Histórico e Geográfico. Infelizmente está deixando o Instituto, né, Carol? Você que está aí, seu mestrado, é isso, né? Doutorado. Parabéns, está deixando Piracicaba, já nessa nova diretoria, a cargo do Pedro Maurano, né, Almeida? Ele está participando, entra no seu lugar o Leandro Pavan, ele que... Leandro. Inclusive na rádio, a extinta Rádio Alvorada, ele fez algumas publicações na revista, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, a respeito do Cururu e também da história da Coca-Cola aqui em Piracicaba, e ele vai estar assumindo aí o acervo histórico do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Vai ser um peso que ele começa a carregar já a partir de agora. Sim. Feita ainda por ele ou não? Como que está a situação lá? Tem, porque como eu disse, eu separei em 12 grandes temas. Agora ele vai ter que catalogar todos os livros e revistas, os jornais já estão catalogados. E vai ter que, a partir da catalogação, ele decidir como ele vai dividir esses grandes temas em subtemas. Ah, legal. Então eu deixei essa lição para ele. Inclusive, o Leandro Pavan é nosso entrevistado semana que vem, dia 22 de agosto. Ele estará falando aqui ao vivo no Instagram, no nosso canal do Instituto Histórico, sobre o marketing na cidade de Piracicaba, sobre toda a história do marketing em Piracicaba. O Leandro trabalha com vendas, trabalha com marketing, com história, gosta muito disso. Sei que é uma pessoa confiável e vai se dedicar bastante. Ele estará com nós aqui amanhã, no sábado que vem, dia 22 de agosto, às 10 até às 11 horas mais ou menos, para falar um pouco sobre essa história. Carol, qual o perfil do pesquisador? Eu vejo aqui pelo Facebook, eu vejo pelo Instagram, que a pessoa quer montar a sua árvore genealógica, quer saber quem foi seu bisavô quando morreu o pai, ou a mãe, o avô. Isso. As informações são pertinentes ao Instituto? A pessoa vai encontrar lá esse tipo de dados ou não? Olha, Edson, muita gente pede coisa que nós não temos no acervo. Eu tento ao máximo encaminhar a pessoa para algum órgão que possa auxiliar ela na pesquisa. Principalmente, assim, pessoa que está procurando tanto para fazer sua árvore genealógica quanto cidadania. A gente foi muito procurado nos últimos 2 anos.
Então, normalmente, se morreu em Piracicaba, eu envio a pessoa para pesquisar, tanto que já está digitalizada uma boa parte dos livros do Cemitério da Saudade, né? Inclusive tem no nosso site esses livros, então eu encaminho essas pessoas para isso. Mas também tem, às vezes, algumas coisas bem insólitas, tipo, a pessoa manda um e-mail para você perguntando: meu pai morreu em São Paulo em 1952, você pode me ajudar? Eu falo: nossa, eu sinto muito, mas eu não tenho como te ajudar. Aí eu indico para a pessoa algum lugar em São Paulo que ele possa pesquisar, que ele possa, né, ir atrás. Entendi. A gente também tem muita procura por pesquisa científica, já foi feito tese de doutorado sobre história do cinema, história do teatro. Eu fiz essa sobre a história da educação, né, no final do Império e começo da República, mas tem muitas pesquisas também científicas. Já teve casos também de pessoas que vão procurar nos jornais os editais, porque a pessoa está tentando se aposentar e estão contestando quando ela disse que começou a trabalhar, então a pessoa vai procurar lá quando saiu o edital, lá em 1950, de que ela foi contratada por algum órgão público. Entendi. A gente também tem algumas coisas pessoais, por exemplo, tem uma pessoa que foi procurar uma notícia que quando ele era bebê, um caminhão bateu na casa dele e quase matou ele. Aí ele queria para servir como testemunho que ele era evangélico na igreja dele, de que foi um milagre. Então a gente tem tudo quanto é tipo que você imaginar de pesquisa. Que legal. Inclusive, por exemplo, instituições como Guarda Civil, Fórum, Câmara, o 15 de novembro, Rádio, Indústria Boys, as pessoas vão para pesquisar a história das instituições. Pessoas das próprias instituições, né? Legal. A gente teve 2 casos de pesquisas internacionais, que foi uma pessoa da Holanda pediu informação sobre o Barão de Cocais, e a gente tinha lá no IHGP, então tirei fotos, enviei para a pessoa, e a gente também teve uma parceria com um historiador de Portugal, lá da cidade do Porto, sobre um personagem que é o Augusto Salgado. Sim, tô lembrando. Ele participa de uma revolução no Porto, acaba fugindo para o Brasil por causa dessa participação na revolução e vem parar em Piracicaba. E aqui ele trabalhou com educação. Ele teve uma escola no fim dos anos 1890 e nos 10 primeiros anos da Exalc ele trabalhou na Exalc. Então a gente também teve esse... Que legal, que importante. E tem uma coisa que a gente acabou não falando, que foi das revistas. A gente também tem uma coleção grande de revistas históricas. A nossa maior coleção é da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Para quem não sabe, foi fundado lá por Dom Pedro II, na época do Império, no final do Império, né? E a gente tem mais de 200 exemplares dessa revista, bem completa a nossa coleção. A gente tem sobre a revista de História também uma coleção grande. A revista Embi, que é procurada às vezes pelo pessoal da antropologia, porque ela tem um artigo sobre pinturas rupestres em Piracicaba. Entendi. E a história é que nos anos 1960 essas pinturas ficavam em umas pedras na beira do rio. E um prefeito dos anos 1960 disse que eram só rabiscos e que podia destruir. Foi destruído. Nossa, que pena. Então o pessoal vem atrás porque é uma das poucas fontes que tem sobre isso, já que foi destruído, né? Entendi. A gente também tem uma coleção grande da revista do Arquivo Municipal de São Paulo, da revista Genealógica Latina, Genealógica Brasileira e Paulistana, e algumas sobre história e geografia em geral. Entendi. Carol, para entrar no acervo, você tirou até uma fotografia aqui, né? Existem muitas normas que nós falamos, né? Não é só chegar, bater na porta lá, vim pesquisar, não, tem que agendar. O acesso, como você tem que ter presença, inclusive, de algum diretor, uso de máscaras, de luvas, reprodução somente com autorização, a pessoa não pode pegar, inclusive revender, né? Vamos dizer assim, não pode se dizer como dona daquele acervo que está levando. E será responsabilizado, inclusive, por qualquer danos
né? Eu me lembro que outro dia, conversando com o Vitor Venkovski, nosso diretor, ex-presidente, ele fala que no jornal você abre alguns desses tomos e tem um recorte. Alguém foi lá, passou a tesoura e levou embora o que Sim. é crime, na verdade, né? Então, existem certas normas que têm que ser seguidas, né? Então, para a pessoa pesquisar, o pedido tem que ser a partir de e-mail no nosso site, né, ihgp@ihgp.org.br. E aí a nossa secretária encaminha para o diretor de acervo. O diretor vai entrar em contato com a pessoa e aí vai acertar um horário, porque como a gente disse, é um trabalho voluntário. O diretor não vai estar lá todo dia, então tem que acertar um horário que seja possível para o diretor e para o pesquisador. Nesse período de pandemia nós estamos fechados, mas é bom mandar um... Sim, por enquanto está fechado. A gente já tem uma lista aí de pesquisadores que estão querendo visitar o acervo. Assim que reabrir, eu já passei para o Leandro vai entrar em contato com essas pessoas. Legal. E só como observação, a indicação correta do uso de foto, por exemplo, em internet e tal, pode ser vista no Atacadão Açaí, aqui no centro de Piracicaba. Existem 3, 4 fotografias, foram cedidas gratuitamente, não são pagas, até porque não são fotos nossas, faz parte do nosso acervo. Alguém tirou essas fotografias, né? O Açaí, a COP, Cooperativa de Consumo, tem fotografias antigas e indica ali o nome do Instituto Histórico como fonte, né, de acesso a essa imagem, esse registro fotográfico. Carol, tem algumas fotografias aqui, queria que você me ajudasse, inclusive. Temos aqui o barco a vapor, né, da família Crengo. Isso aqui deve ser, vamos ver, 1873, né? Era uma forma de locomoção na época em que nem existia carro ainda. Sim. Tração animal. E aí dá para ver bem a largura do rio, né? Naquela época tinha navegação fluvial no Rio Piracicaba. Olha só. Que com o tempo foi ficando assoreado e virou um rio que agora só dá para andar com barcos pequenos, né? Fica encalhado qualquer outro bote, qualquer outro barco como esse daí, né? E antes não, antes saía lá do Tietê, passava pelo Piracicaba, tinha todo um caminho aí, tinha uma linha de navio, assim, um barco a vapor. Sim. Vamos para outra fotografia, uma pessoa pescando no Rio Piracicaba. São fotografias assim como essas que o Instituto recebe. Nós não sabemos, inclusive, quem é o pescador. É importante, como historiador, eu, a Carol, somos, né, que as pessoas passem a anotar. Não na fotografia, mas no outro lado, né, no verso da fotografia. Sim, no verso da foto. O ano, a pessoa, até porque hoje a gente lembra, mas amanhã a gente vai fazer falta na Terra, né? Então, assim, para a posteridade, é importante identificar quem é o pescador, onde ele está, e de preferência quantos peixes ele pegou, para evitar, assim, as invenções de pescador, né, Carol? Outra fotografia aqui é um acervo familiar, não está identificado, né? Acho que deve ser de alguma escola, porque só temos homens aqui, né? Então, esse aí é uma das primeiras turmas da escola agrícola. Ah, tá. Pessoal bem jovem. E era permitido só homem, né? Naquela época a mulher não podia fazer. Entendi, legal. Também não tem identificação do que? A gente supõe que seja isso? Não, esse tem identificação, que é uma turma dos anos 10, 1910. Sim. Só não tem o nome das pessoas. Entendi. Agora, com o calor que faz em Piracicaba, usar terno num dia como de ontem, dentro de ontem, não é fácil. Imagine 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, né? Olha só que foto bonita essa daqui, é a beira do rio Piracicaba, alguém pescando ali, 2 pessoas também pescando. Inclusive, essas fotografias não são pequenas, né, Carol? São fotografias grandes, são fotografias de quase o tamanho. Essa ainda tem a data ali no cantinho, se você puxar para a direita, dá para ver. 58, parece. 1958. Legal. Anos 50. Tentando ler aqui a assinatura do autor, mas está difícil. Mas é bem interessante isso aí, né? Bem curioso. Isso aí é separado um a um para evitar o contato, para evitar que cada uma grude, já que a fotografia tem um processo químico, né? Tem uma separação especial aí para conservá-la. E a fotografia, assim como o jornal, quando a gente coloca o nosso dedo nela, a gordura do nosso dedo vai manchando e deteriorando também a fotografia. Então, também tudo com luva.
Carol, exposições. A gente não deixa tudo isso aí só na gaveta, só no nosso armário, nas prateleiras. Existem também exposições que levam toda essa história para o cidadão, para o piracicabano. Como essa aqui, que, se eu não me engano, foi realizado ano retrasado, né? Que é a exposição do Tanquano. Essa é de 2017. 2017, né? Fala um pouquinho sobre esse tipo de exposição que são realizadas. Então, o IHGP, durante a história dele, sempre fez algumas exposições, né? A exposição, como no acervo vão mais pessoas que estão interessadas em algo específico, a gente não consegue atingir um público grande em geral. Então, a partir das exposições, a gente tenta levar a história e a memória de Piracicaba a esse público maior, um público em geral. A gente coloca em vários locais da cidade. Por exemplo, a gente fez uma exposição que eu fui curadora em 2017 e outra em 2019. A gente teve parcerias para expor no Clube Cristóvão Colombo, no Clube de Campo, na rodoviária, na Biblioteca Municipal, Museu da Exalc, no Museu Marta Watts, na Estação da Paulista, em universidades como a FOP, a FATEP, a Faculdade de Engenharia, no Centro Comunitário de Tupi, no shopping, que tem grande circulação. Então, assim, a gente tentou atingir um público em geral. E as temáticas são as mais diversas, como esse aqui, ecologia, se eu não me engano, são fotos... Essa aí é uma exposição que a gente fez sobre o bairro Tanquã, que pouca gente em Piracicaba conhece. É conhecido como o nosso pequeno Pantanal, porque, inclusive, tem aves símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu. Tem bastante aí no Tanquã. Então, essas fotos são do Luciano Monferrari, ele doou para o IHGP, e a gente fez uma exposição só com as aves do Tanquã. Legal. Aqui nós temos de Tupi, né? Uma exposição feita em Tupi. Sim, a de Tupi foi com fotos do acervo pessoal de um dos nossos associados, que também já foi diretor de acervo, que é o Antônio Carlos Angolini. Então, ele separou várias coisas da história, das famílias que formaram o bairro, da estação de trem, várias coisas sobre Tupi, que é um bairro assim que o pessoal até conhece mais pela festa junina, né? Mas a história em si do bairro é pouco conhecida. Então, a nossa intenção foi mostrar esses dois bairros de Piracicaba que poucos piracicabanos conhecem. Você falou, Carol, uma coisa que eu brigo há muito tempo aqui, inclusive que é prática até na Semactura, a Secretaria Municipal de Ação Cultural, através do Salão de Humor. Porque a Piracicaba está grande hoje, quase que 500 mil de pessoas, 420 mil pessoas habitam aqui. Os bairros estão cada vez mais distantes. Eu, por mais de 50 anos aqui em Piracicaba, nunca visitei o Tanquã. Eu fiquei conhecendo esse mini Pantanal, inclusive, através dessa exposição. Tenho o sonho de conhecer esse local, lógico, né? Só que o que acontece? O tempo corrido, o pouco tempo que a gente tem no dia a dia, impede a gente, às vezes, de fazer visitas, de fazer... estar presente em determinados locais. Então, tipo o salão passou a criar paralelas no shopping, no terminal de integração intermunicipal, onde mais? No mercado municipal, em bares, quer dizer, o salão está indo até o Piracicabano. O papel também do Instituto é fazer isso aí, é fazer com que a cultura seja levada através dessas exposições locais de grande circulação, como você falou, né, o Clube Cristóvão Colombo, o Clube de Campo, a rodoviária, terminal intermunicipal, né, biblioteca municipal, que é bem visitado, pelo menos enquanto estava em tempo normal. Sim. Né, Museu da Exalc, Marta Watts, Estação da Paulista, né, que estará reabrindo agora a partir de segunda-feira, das 6 da manhã até as 16 horas, FOP, Faculdade de Engenharia, o shopping, para falar que o shopping não tem uma circulação muito grande. O objetivo também é levar a cultura, né, para onde o piracicabano está. É importante isso, né? Que nem a gente fez uma paralela, né, concomitantemente a essa de Tanquã e de Tupi, que se chamava Passado e Presente. Sim. E essa eram fotos antigas de locais de Piracicaba dos anos 20 e 30, feitas pelo Manuel Lopes Alarcon. Sim. E fotos do mesmo lugar, feitas em 2013, pelo Grupo Amigos da Fotografia de Piracicaba. Então ficou bem interessante.
Enquanto eu montava essas fotos, principalmente na rodoviária e na biblioteca, que tinha mais pessoas assim de idade, foi muito interessante ver a reação das pessoas. Elas falavam, nossa, olha como era, olha como está agora. Porque é uma boa diferença, né, entre os anos 20, quase 100 anos de diferença entre as fotos. E eram vários locais da cidade, a Governador, vários comércios, coisas que não estão mais lá, né? E as pessoas relembrando como era e como é hoje. Essa exposição também foi bem interessante, que foi em 2017 também. Nós tivemos o ano passado uma sequência de exposições, né, sobre o Rio Piracicaba, o meio ambiente, feitas pelo Helder Prado, que é membro, inclusive, do Instituto Histórico. Você, a Sara Rodrigues, né, acabaram aí... eu e a Sara. Né, a respeito dessas fotografias que são muito bonitas, né? Essa foi a última exposição que tivemos, não tivemos esse ano, né, por conta da pandemia, né? Fala um pouquinho sobre essa exposição que vocês realizaram também em diversos locais, Carol. Então, essa exposição, ó, como vocês podem ver, faz parte da curadoria, a gente monta, escolhe as fotos, escolhe a sequência das fotos, sempre eu faço uma historinha embaixo da foto contando a história do local, para não ficar só a foto lá. E o Helder, ele é um fotógrafo que ele brinca, né? Que ele acorda às 4 da manhã e sai para a rua para pegar o sol nascendo. Ele não usa lentes nem filtros especiais, então isso que a gente vê nas fotos dele é como estava lá mesmo na hora o céu. E ele gosta de tirar paisagens, principalmente do rio, de parques. Então a gente fez essa parceria com o Helder no ano passado. A Sara me ajudou, né? A Sara Pinotti me ajudou, a gente fez essa... E levou para vários lugares da cidade também, como na primeira vez. Legal, legal. Tem algumas fotografias aqui, nosso tempo está quase terminando, Carol. Mais 5 minutos aí para a gente concluir nossa conversa. Tem umas fotografias aqui que eu acho super interessante que você separou, né? Eu não sei se é a mesma que eu apresentei no início, mas a Gazeta de Piracicaba. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Fala um pouquinho, é engraçado isso, né? Órgão imparcial, né? Parece que é uma questão meio política. Fala um pouquinho sobre essa imagem para nós. Bom, a Gazeta de Piracicaba, ela nasce como um órgão republicano, como um jornal bancado pelos republicanos locais, inclusive os irmãos Moraes Barro, principalmente o Manuel. Então, ela surge em 1882 como um contraponto a um jornal que era o jornal piracicabano, que era mais do lado monarquista. Então ela surge para trazer esses novos ideais republicanos antes mesmo de eclodir a república, né? Legal. Outra gazeta aqui, Ave Libertas, homenagem ao fim da escravatura. A abolição. Ah, que legal. Isso aqui, 1800, vamos tentar aumentar aqui, né? Abolição e escravatura no Brasil, né? Vamos tentar baixar aqui para ver a data. E aqui em Piracicaba a gente era a terceira cidade do estado em número de escravos, Piracicaba, do estado de São Paulo. Então a reação dos fazendeiros, dos barões, Barão de Resende, Barão de Serra Negra, foi muito forte. Eles não gostaram nem um pouco da abolição, né? Uhum. Viva a liberdade dos cativos, né? Captivos ainda. Viva a pátria brasileira, viva a província de São Paulo, vivam todos os estrangeiros que conosco colaboram para o engrandecimento da pátria, tá? Escrito aqui embaixo, né? Não dá para ler muito, mas está escrito ali embaixo. A República Brasileira, olha, comemorado também pela Gazeta de Piracicaba. Bem interessante. Inclusive, o coloquialismo da época, né? Os tipos de letra, a diagramação de jornais, né? Brasileira com Z ainda, né, Carol? Uma coisa bem curioso isso, né? Tem muita gente que tem dificuldade nesses jornais porque era um português da época diferente de hoje, né? Sim.
Algumas pessoas, algumas palavras são um pouco mais complicadas. Aqui usa o centenário da tomada de Bastilha. Foi na mesma época? Você sabe me dizer? Tá falando Eu assim, acho que foi na mesma época, foi 100 anos antes. interessante, teve alguma ligação. Então, Legal. essa república que a gente teve, que na verdade não foi uma revolução como em vários outros países, né? Sim, sim. Aqui no Brasil aconteceu assim da noite para o dia. Existe até textos que falam que o povo assistiu a tudo bestializado, porque um dia era monarquia, no outro dia acordou república e não teve guerra, não teve nada. E ninguém sabia como lidar com isso do dia para o outro, né? É, bem isso. Aqui o meu recado para você que está assistindo essa live nesse momento, ou depois vai acompanhar no nosso feed, que para preservar tudo isso aí, nós temos um custo, logicamente, desde máscara, luva. Por isso que o Instituto Histórico precisa da sua ajuda. Temos no nosso site um canal de doação. É espontâneo, seja o nosso mecenas, nosso doador, você pode fazer a sua doação pelo PagSeguro, pode fazer uma vez só, pode fazer recorrente, deixando no cartão de crédito uma doação de 30, 15 ou outro valor, tá? É só entrar no site do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, ihgp.org.br, e todo esse dinheiro, essa doação que você doar, vai ser doação que você doar, exato, a doação que você fizer, né, vai ser revertido na preservação da história que a Carol comentou para nós nessa manhã de sábado. E a gente precisa do seu apoio, até porque, como a Carol disse, todos voluntários ali, né? A gente tem o nosso gasto, a gente põe no próprio bolso a gasolina, nosso tempo, mas a gente faz com carinho, amor, porque a história de Piracicaba é muito rica. Carol, agradeço a sua participação, 10h51 desse sábado, agradeço. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. O pessoal está falando coraçãozinho, está com o Valdir Agapranto, falando aí trabalho maravilhoso, já está com saudade da Carol. O Frederico Costa, muito interessante, adoro essa história. Então é muito importante. Carol, fica à vontade aí para as suas considerações finais. Olha, o que eu tenho para dizer é que eu fiquei muito honrada em ser, nesses 2 anos e meio, diretora do acervo, né? Que esse acervo é um tesouro. Dei tudo de mim, tudo que eu podia, o meu tempo livre eu ia aí no acervo para organizar. Tentei deixar o mais organizado possível para o meu sucessor. Atendi a todos os pesquisadores que requisitaram. E foi um aprendizado e foi um prazer também conhecer, estar na diretoria, conhecer todos vocês. E eu ainda sou sócia, né, do IHGP, vou continuar participando do que eu puder no IHGP. E assim como você disse, eu espero que mais pessoas auxiliem a gente. Pode ser até com trabalho voluntário ou quem puder doar um pouco de dinheiro para a gente ajudar a manter essa história, já que ainda mais agora com essa pandemia, poucas empresas vão poder ajudar a gente, né? E é isso. Queria agradecer pela chance de estar aqui e um bom dia para todo mundo. Obrigado, boa estada em Santos, que me deixou com inveja. Eu adoro essa cidade, agora é a região central, minha família, a gente sempre vai aí já há muito tempo, na verdade desde criança. Minha mãe falava que tinha aquela avenida aí, se eu não me engano, na avenida principal, né? Mas já aí dos anos 40, 50, essa avenida é um hotel bem secular, viu, Carol? A gente gosta muito de Santos, embora não seja assim, o pessoal prefere mais Ubatuba e tal, mas eu gosto muito daí, é tudo pertinho, tudo gostoso, shopping, enfim, uma cidade deliciosa. Agora você me deixou com vontade de estar participando aí, viu? Obrigado, parabéns aí por todo esse trabalho que você realizou e com certeza futuramente você voltará. Estará seu coração aqui de Piracicaba, continuará como nossa associada. Parabéns por esse trabalho, por essa dedicação e bom final de semana para você, Carol. Tchau. Conectando a Carol aqui, Carolina Martins, portanto, nossa diretora de acervo, que esteve com nós na manhã desse sábado, falando a respeito de todo esse acervo aí. A Mônica falando parabéns, Pedro Meto, obrigado, Edson e Carolina, obrigado você, Pedro, aí, estamos aguardando, né, você aqui em Piracicaba. O Cleiton, parabéns pelo trabalho importante de preservação
da história de Piracicaba, a nossa presidente Valdiza Cafrânico, parabéns. E para encerrar, uma mensagem, nós temos aqui no Instituto Histórico o objetivo de resgatar a história de Piracicaba, e nós vamos agora para o nosso comercial, né? Que afinal também história é marketing, né? Inclusive nosso tema na semana que vem. Vamos ouvir esse comercial bem à moda antiga. Ai, Tatu, Tatuzinho, me abre a garrafa e me dá um pouquinho. Tatuzinho é de cana selecionada, ele tem qualidade comprovada. Ai, Tatu, Tatuzinho, me abre a garrafa e me dá um pouquinho. Olha só, Pedro Morano, essa tirei do fundo do baú, hein? Tatuzinho aveludo no gogó, né? É interessante, quanto tempo a gente não ouvia esse tipo de jingle, né? Anos 60, 63, 64, mais ou menos. O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba encerra, portanto, nesse momento, a sua live com a Carolina Martim, que falou sobre a preservação do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Sábado que vem, 22 de agosto, retornamos às 10 horas da manhã com a presença do Leandro Pavan, falando a respeito do marketing histórico aqui em Piracicaba. Obrigado, bom final de semana e até sábado que vem.